O Volta Redonda é um dos candidatos à sensação do Campeonato Carioca 2021, além, claro, de disputar o título em si. E um dos destaques da equipe comandada pelo técnico Neto Colucci é o lateral esquerdo Luiz Paulo, que conversa com a gente a partir de agora. Luiz Paulo, tudo bem contigo? Obrigado por nos atender. Fala, André, tudo bom? Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Luiz, comecei esse nosso bate-papo falando justamente sobre o Volta Redonda ter se destacado na competição e agora ter o objetivo de avançar, só que tem pela frente simplesmente o Flamengo. O objetivo já foi alcançado, já se classificar às semifinais do Campeonato Carioca é um tremendo de um feito, claro, mas vão por mais? Volta Redonda tem como encarar esse gigante Flamengo que está voando na Libertadores, por exemplo? Não, alcançado ainda não foi, né? Sabemos que é um feito importante para um time de menor investimento, para um time de menor estrutura, mas também sabemos das condições técnicas e táticas do nosso time. Sabemos que podemos alçar voos maiores, mesmo tendo na frente um campeão, né, das Américas, um campeão brasileiro, mas acreditamos muito no nosso trabalho junto com o Neto e junto com a comissão técnica e desempenhar nosso bom futebol. Acho que tem tudo para dar certo. Luiz Paulo, para quem não conhece sua trajetória, conta um pouquinho. Você é natural aqui do Rio de Janeiro mesmo, uma trajetória por alguns clubes cariocas e bastante sequência no próprio Volta Redonda, mais de 90 jogos, né? É isso aí. Bom, meu nome é Luiz Paulo, acabei de completar 28 anos agora, sou daqui do Rio de Janeiro, sou de Bangu, estou aqui no Volta Redonda, esse é meu quarto ano no Volta Redonda, e estou nesse campeonato carioca junto com meus companheiros tentar algo grande nessa competição. Imagino que deva ter sido complicado o início no futebol, né? Tem algum momento que você possa trazer para a gente assim de lembrança de dificuldade, que você tenha pensado em parar de jogar, ou um momento de mais felicidade talvez seja o atual também? Queria que você falasse sobre os altos e baixos de uma carreira de um jogador de futebol profissional no Brasil. Assim, eu acho que todo jogador teve seu momento difícil, seu momento de bastante dificuldade. O que eu posso pontuar foi em 2017, né? Onde eu estava no Botafogo da Paraíba, vinha fazendo um campeonato da Copa do Nordeste, em que eu tive uma lesão muito grave no meu joelho. Tive que operar, fiz um ligamento cruzado. E eu acho que uma lesão é sempre um momento de muita dificuldade para todo jogador de futebol. Ainda mais uma lesão grave, onde você não sabe se você vai poder ter sequência, continuidade no seu trabalho, começa a gerar dúvidas internas, dúvidas externas, e você vai com um processo muito doloroso, não só fisicamente, mas também mentalmente, né? Que é uma luta diária consigo mesmo, em que você não sabe se vai poder voltar bem em alto nível, né? E eu fiz isso tudo no meu joelho e depois eu não sabia se veio o peso. Eu comecei a ganhar bastante peso nesse trabalho. Foi quando eu achei melhor voltar para o Rio de Janeiro e o Volta Redonda abriu as portas para mim. Foi um processo muito difícil do que eu lutei não só com esse fato do joelho, mas também com o meu peso. E Volta Redonda foi o clube que abriu as portas e me deu todo o amparato para que eu possa voltar em alto nível. E o momento mais feliz do Luiz Paulo é o atual mesmo? Ah, cara, eu tive alguns momentos felizes na minha carreira. Não tenho do que reclamar. Minha carreira foi muito boa. Tive um momento com o Madureira em 2015, onde eu pude ser campeão da Taça Rio, mas eu acho que, profissionalmente falando, eu acho que talvez seja o momento mais importante da minha carreira por estar alcançando a semifinal junto com Volta Redonda, por ter bons números, por conseguir ter um destaque muito importante nesse campeonato. Você falou do Volta Redonda, que é um time que está encaixado, né? Qual foi o segredo para esse time encontrar um padrão de jogo coletivo, explorar muito bem os contra-ataques? Por exemplo, eu estava vendo as estatísticas do Campeonato Carioca. O Volta Redonda é líder em desarmes, com 191 desarmes à frente do próprio Flamengo, que é um time que a gente sabe que morde muito à frente, faz aquela marcação-pressão. O Flamengo tem 169 desarmes contra 191 do Volta Redonda. Passou por aí, o modo de preparação do Neto Colucci era voltado para marcação e saídas rápidas nos contra-ataques?
Então, isso se deve muito à manutenção do nosso treinador, né, do Neto. Desde o ano passado até agora, a gente vem trabalhando muito forte essa marcação-pressão, esse contra-ataque em velocidade. Temos pontas muito rápidos, temos um meio-campo muito leve, em que a gente faz uma marcação muito forte. Com certeza, a manutenção do Neto do ano passado para esse, eu acho que foi o ponto importante, porque ele trabalha muito isso com a gente, sabe? Trabalha muito essa marcação forte, sempre colocando o pé, não dando muito espaço para o adversário. E com isso a gente cria oportunidade lá na frente, né? Que a partir do momento que a bola está lá na frente, a gente marca a pressão, a gente já está no nosso campo ofensivo e a gente consegue criar mais opções. Agora, um reflexo dessa intensidade toda na marcação, de colocar o pé e de ser uma equipe aguerrida também, são as faltas cometidas pelo Volta Redonda. São 21,3 faltas por jogo em média. Mas aquele negócio de fazer a falta, mas também não abusar, né? Porque o Volta Redonda não pode perder jogador expulso, não pode abusar dos cartões amarelos. É no limite ali, quase. É isso aí, o nosso time é muito aguerrido, cara. A gente briga muito pela bola, briga por cada espaço no campo. Então, alguns lances a gente não vai conseguir ter perfeição nem êxito, né? Também tem muita qualidade por parte dos nossos adversários. Então, acaba que comete essa falta. Também tem aquela falta tática que a gente está sofrendo um contra-ataque, está sofrendo um ataque perigoso e a gente mata. Mas o nosso elenco é muito forte. A gente não pensa muito nisso de ficar suspenso ou não, porque o nosso elenco é muito qualificado e quem entrar pode dar plenas condições para o professor Neto. E a gente está conversando aqui sobre aspectos táticos, como essa equipe se encaixou, mas tem um outro fator que tem contribuído para o bom momento do Volta Redonda, que é o fator Raulino de Oliveira, né? O time não perde jogando em casa desde 2019, quando caiu para o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 2-1. De 2019 para cá, dessa derrota para cá, são 16 jogos com 10 vitórias do Volta Redonda e mais 6 empates. Nesses 16 jogos, 27 gols marcados e apenas 12 gols sofridos. E o Volta Redonda pega nesse fim de semana o Flamengo em casa. Pode ser um diferencial? Ah, com certeza. O Raulino é nossa casa, e na nossa casa quem tem que mandar somos nós, né? O professor Neto bate bastante nessa tecla, porque dentro de casa as ações têm que ser nossas, tanto as ações ofensivas, ações defensivas, já a primeira bola, a segunda bola, ele trabalha muita gente em relação ao Raulino de Oliveira e nós vamos tentar usar essa força. Sabemos da qualidade do Flamengo, sabemos tudo que o jogo vai nos proporcionar, mas espero que a gente possa fazer valer esse valor mano de campo. Mas o que tem de tão especial? Porque a gente imagina um time jogando em casa, vai ter ali a presença do seu torcedor, vai ter o apoio, já conhece o estilo do campo, o estilo do gramado, os vestiários. Isso vai passando mais confiança para o jogador e mesmo com a ausência da torcida, vocês jogadores se sentem mais confortáveis de jogar lá em Volta Redonda, aí em Volta Redonda, no caso? Sim, sim. Acho que um fato importante também em relação a isso é porque o nosso time ele vem jogando junto há um tempo já, né? A gente tem uma base, entendeu? Não só taticamente, a gente tem uma base jogando muito tempo junto aqui em Volta Redonda. Então a gente conhece cada parte do campo, a gente conhece o ambiente, conhece a velocidade da bola, conhece tudo. Então a gente tem um entrosamento muito bom também. Acho que esse é um fator muito importante por esses números aqui no Raulino. Para a gente continuar destrinchando a equipe do Volta Redonda, você citou aí alguns pontos fortes da equipe. Queria que você falasse sobre o trabalho do Neto Colucci. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Ele era pagodeiro quando era jovem. É um cara que tinha um grupo de pagode muito que chegou a fazer show para muita gente, para milhares de pessoas. E hoje ele é um cara que concilia esse lado mais amigão, mais parceiro de vocês, imagino, vocês jogadores na concentração, mas também tem que colocar momentos ali de disciplina. Como é que é a convivência com ele? Ele chega a também fazer o pagode com vocês? Não faz? Ele separa as coisas? Cara, nós jogadores sabemos separar bem, né, cara? O Neto treinador e o Neto humano, né? O Neto que tá com a gente no dia a dia. Cara, o Neto é um cara sensacional, cara. É um cara sensacional, é brincalhão, tá sempre fechado com a gente, tá em todas as brincadeiras. As pessoas veem o Neto sério à beira de campo, um Neto nervoso, um Neto comandando a equipe, não imaginam como o Neto é fora dela, entendeu? Porque, pô, é brincadeira o tempo todo com ele, cara. E, porra, quando você tem um comandante assim tão inteligente, taticamente, que o Neto é muito inteligente taticamente, e um treinador que abraça o elenco, tem o elenco na mão, porra,
a probabilidade de dar certo é muito maior, porque o elenco ele corre por ele, o elenco briga por ele, e é isso que a gente faz. Não só pelo Neto, mas para todos os funcionários aqui do Volta Redonda. A gente diz muito que aqui o Volta Redonda é uma família, sabe? Não é só um clube de futebol, todo mundo é bastante unido aqui. E essa família, depois da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, comemorou com pagode ou segurou a onda esperando o desfecho dessa reta final? Vou te ser bem sincero, André, a gente tá sem tempo para nada. É um jogo atrás do outro, é muito treino, é muito trabalho. A gente teve eliminação na Copa do Brasil, mas antes tinha jogo do Carioca, jogo da Copa do Brasil, viagem para lá, porque a gente ainda tem esse problema. Volta Redonda fica 1h40, 1h50 do Rio, que são a maioria dos jogos. Então a gente está tendo não tem tempo nenhum para isso. Quem sabe depois do Campeonato Carioca, vindo os bons resultados, a gente tem uma parada. E sobre essa família Volta Redonda, ainda continuando no tema, o cara mais sem noção, ou mais engraçado, ou mais zoeiro, é mesmo o Aleph Manga? Pra gente de fora, não tem dúvida. Ele é o cara que zoa todo mundo, que brinca, e que joga muita bola também dentro de campo. Tem alguém que zoa o Aleph Manga, o que é mais zoeiro do que ele? Cara, o nosso grupo em si é muito engraçado, cara. Nós temos o tipo, tem os que puxam as piadas, por exemplo, tem o Manga engraçado, Naninha engraçado, João. Eu também gosto de zoar os outros, mas o mais sem noção com certeza é o Manga. Ele é meio dodóizinho da cabeça, cara. Ele não é normal, não. Com certeza ele é o mais dodói da cabeça. Foi ele que inventou aquela parada de chutar com uma parte diferente do pé? Ou foram vocês que começaram a inventar essa história? Não, foi a gente que zoava ele, sabe? As bolas lateralizadas, ele chutava de qualquer maneira, ele chutava e não pensa em tocar e só chuta. Aí a gente falava, caraca, manga, tu chuta com do pé e tal. Aí ele acabou que falou isso na televisão, viralizou, todo mundo ficou sabendo, mas é bacana essa brincadeira entre a gente. Para quem não sabe, procure saber pela internet que vocês vão encontrar. O Aleph Manga falou numa entrevista para mim, inclusive, que chuta com uma parte diferente do pé. Aí diferente. E para você ter uma noção, Luiz Paulo, né, nessa entrevista, foi depois do jogo contra o Fluminense, que vocês venceram por 3-2. Eu combinei ainda com o Aleph Manga antes da entrevista. Falei para ele, olha, vou fazer entrevista ao vivo, você não vai falar o palavrão, inventa uma outra coisa. Mas mostrou personalidade ao mesmo tempo. Ele foi lá e falou, mas me pegou de surpresa também. Aí eu falei, eu pensei, né, se esse cara fala isso ao vivo aqui, para milhares de pessoas, imagina que ele deve ser a resenha aí na concentração do Volta Redonda. É verdade, é verdade. O grupo é bastante descontraído. A gente também tem uma mescla bem, né? Um grupo experiente com uma molecada. Às vezes a gente pega no pé da molecada, zoa bastante, é bem legal. E voltando a falar de campo e bola, Luiz Paulo, queria que você projetasse um pouquinho mais esse jogo contra o Flamengo. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva após o jogo da Libertadores, disse que já está preocupado com esse primeiro jogo das semifinais, disse que o Volta Redonda foi um adversário muito duro dentro do Maracanã. Esse jogo vai ser no Raulino de Oliveira, como a gente já falou. O que você pode traçar para a gente? Depois de um primeiro encontro, né? Vocês já enfrentaram o Flamengo e agora vão ter mais 2 jogos em sequência, só que na versão mata-mata. 2 grandes jogos, as equipes se conhecendo melhor, o Volta Redonda sendo mais agressivo por conta desse primeiro jogo ser na casa do Volta Redonda? Sim, com certeza. Nós vamos tentar colocar nosso método de jogo em prática. Ainda sobre o fator campo também, né? Que é importante. A gente dentro de casa no Raulino, vamos demonstrar nossa força, vamos tentar jogar. Não vamos ficar esperando o Flamengo. Sabemos da qualidade do Flamengo, né? Foi um jogo muito difícil no Maracanã. Um jogo muito difícil em que o Flamengo veio para cima da gente. Sabíamos do jeito que ia ser, o professor Neto nos treinou para isso. Mas agora, dentro do Raulino, a gente vai tentar jogar, vai manter nosso padrão de jogo, fazer tudo aquilo que a gente vem feito no Campeonato Carioca todo. E quem sabe, se Deus quiser, conquistar a vitória. Mas depois de uma declaração como essa do Rogério Ceni, de que está preocupado com Volta Redonda, isso traz confiança para vocês, jogadores? Poxa, o cara está preocupado com a gente. Ou também liga aquele sinal de alerta assim, esses caras do Flamengo vão vir babando para fazer diferente, para conseguir uma vitória logo no primeiro jogo? Não, então, essas palavras do Rogério, a gente... Então, o que acontece? A gente sabe do poder do Flamengo, né? A gente sabe do time que o Flamengo tem. A gente sabe tudo que ele pode nos proporcionar, as dificuldades, tanto fora de casa quanto dentro de casa.
Sempre, como o professor Neto diz, pezinho no chão, com tranquilidade, vamos fazer o nosso jogo, entendeu? Sem querer fazer nada daquilo que a gente já tem feito durante o campeonato, vamos propor nosso jogo, nosso estilo de jogar, independente do adversário, ainda mais aqui no Raulino, que é o nosso campo, e se Deus quiser, a gente pode conquistar essa vitória. E você, na sua posição, Luiz Paulo, lateral esquerdo ou lateral direito, a lateral em si, no futebol atual, é uma das posições com mais atribuições, né? Normalmente os caras mais rápidos dos times adversários jogam por ali, você tem a obrigação defensiva, obrigação ofensiva, você é um cara que apoia muito bem no ataque, que dá assistências, que finaliza para o gol. E como é que é saber que se você avançar a partir do meio campo, os caras podem cair nas suas costas ali? É uma coisa que você já vai projetando antes? É uma coisa que você, de repente, se segura um pouquinho mais? Eu acho que isso todo jogo, todo jogo. Normalmente, eu que sou lateral, sempre pego um jogador agudo, um ponta, um meia, de velocidade, de inteligência ali. A gente tem que manter sempre o equilíbrio. O equilíbrio tanto ofensivamente como defensivamente, entendeu? Eu acho que o meu primeiro ponto é marcar, é ajudar a minha linha de quatro, é apoiar ali o meu ponta num ataque equilibrado. É sempre isso que eu vou procurar fazer, o equilíbrio. Se o jogo tiver propício para me atacar um pouco mais, eu vou fazer. Se o jogo tiver propício para me defender um pouco mais, eu vou fazer. Eu sempre digo isso, eu sempre abro mão das minhas valências para poder ajudar a equipe. O mais importante sempre vai ser o conjunto. O que o jogo pedir, o que o jogo me proporcionar e o que tiver que ser feito, eu vou fazer para que a equipe possa conquistar a vitória. Luiz Paulo, você está com um discurso sereno, confiante e tem feito um ótimo campeonato, individualmente falando do seu caso, mas tem diferença nesses dias que antecedem um jogo contra o Flamengo com relação ao jogo contra outras equipes? Porque eu estou falando de jogadores como Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, talvez o Everton Ribeiro, talvez o Vitinho, jogadores de velocidade que vão cair ali para cima do seu setor. A sua parte mental, pelo que você está falando, ela é equilibrada, mas o alerta é redobrado antes de um jogo contra caras desse patamar? Não, com certeza. O respeito existe, né? Sabemos quem está do outro lado. Sabemos que é o Flamengo, campeão da Libertadores, o Flamengo, campeão brasileiro, o Flamengo que vem 2 anos praticamente com o mesmo elenco. Sabemos, o respeito existe, mas também sabemos que aqui é um clube de muito trabalho, sabe? O professor Neto sempre fala isso pra gente. É um clube em que a gente fez um campeonato bom, é um clube que tem jogadores com muitas qualidades, então, como eu te disse, a gente vai desempenhar o nosso futebol, desempenhar a nossa parte tática, e se tudo der certo, a gente vai conquistar essa vitória. E voltando a falar do seu caminho dentro do futebol, você disse aqui de um momento de muita dificuldade quando você passou por lesão, falou também dos seus momentos mais especiais, pelo Madureira, na Taça Rio, agora pelo Volta Redonda, avançando às semifinais do Campeonato Carioca. Queria saber quem que você tem como referências da sua posição na lateral esquerda. Você pode enfrentar um cara que tem muita bagagem no futebol, o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz é um pouco mais velho que você está com 28 anos, não é isso? Isso, 28. Que caras que você acompanhou e que te moldaram o seu futebol lá atrás e continuam moldando hoje, de repente? Sim. Felipe Luiz é um jogador de muita qualidade, né, cara? Eu gosto bastante do estilo e das características dele. É um jogador que vai por dentro, eu também gosto de ir por dentro. Um jogador que constrói muitas jogadas ali por trás. É um jogador muito interessante e um lateral fora de série. Mas eu posso te falar que uma grande referência minha é o Felipe, que jogou no Flamengo, jogou no Vasco, depois foi até para o meio de campo. Ele é uma referência que eu tenho para mim. Ele era um jogador que eu cresci, eu sou daqui do Rio de Janeiro, então eu cresci vendo ele jogando no Campeonato Carioca, pelo Vasco, pelo Flamengo, pelo Fluminense, por Seleção Brasileira. Então eu sempre vi ele jogando, é um cara que eu sempre fui muito, particularmente gostei muito do futebol dele. Você imagina um dia também virar meia centralizado, meia esquerda? Assim, ao longo da minha carreira eu já joguei muitas vezes, né? De meio campo, de terceiro homem de meio campo, segundo volante. Mas eu não penso em ser só meio campo. Eu posso jogar ajudando meu treinador, ajudando a minha equipe, mas minha posição realmente é a lateral esquerda e eu prefiro manter ali. Me bateu uma curiosidade agora, batendo papo contigo, Luiz Paulo, porque o Manga tinha o Bruno Henrique como um grande ídolo e pediu para trocar de camisa com ele. Você trocou de camisa com algum jogador do Flamengo? Que jogador que você trocou de camisa, se isso aconteceu no último jogo?
Arrascaeta, troquei com a Arrascaeta. Como é que funciona? Você tinha combinado antes ou foi na hora? É um cara que você admira e você Então, já combinou? quando eu tava saindo no intervalo, voltando do intervalo, eu bati de frente com ele. O Arrascaeta é um jogador que é um cara diferenciado. Eu sempre fui muito fã do futebol dele. E em 2019 eu já tinha trocado de camisa com ele. Aí eu cheguei para ele e pedi se eu poderia trocar a camisa com ele. Ele me atendeu, gente boa, me atendeu e no término da partida ele trocou comigo. Então, uma coisa na hora ali. Depende de vocês, jogadores vão se falando e pede na hora. Não tem Isso como aí é na combinar antes hora. No meu caso foi na hora. O Manga tinha falado até que queria trocar antes do jogo, mas no meu caso foi na hora. Eu fui na hora e pedi. Mas eu já tava com isso na cabeça, né? Só esperei a oportunidade apareceu, fui e falei com ele, ele trocou comigo de boa. e já está de bom tamanho pegando a camisa do Arrasca, ou do Arrasca, perdão, ou nesse próximo jogo já tem um alvo específico? Cara, eu vou te ser bem sincero, tá? Às vezes nós jogadores, nós trocamos camisa até para outras pessoas, porque Mas o que tem de gente que pede camisa dos jogadores, tanto de Flamengo, Botafogo, Fluminense, vários dos times grandes do Rio, sabe? Então é muita gente que pede, cara. Todo jogo, quanto o Botafogo foi a mesma coisa, quanto o Fluminense a mesma coisa, Vasco também. Então, na semana do jogo é mensagem, é ligação, pô, pega pra mim e tal, não sei o que, acontece muito isso. Se eu puder trocar e puder dar de presente para alguém, vai ser importante também. Mas se eu não puder, o que vale vai ser o jogo, eu tô bem concentrado para esse jogo. Luiz, já abusando da sua sinceridade, então. E a Uhum. camisa do Arrasca ficou para você ou foi entregue para alguém? Não, a do Arrasca vai ficar para mim, porque é um cara. Ó, para te falar a verdade, a do Arrascaeta, sobre o Arrascaeta, eu já acompanhava o futebol dele desde a época de Cruzeiro, sabe? E em 2019 eu troquei a camisa com ele, eu dei para um amigo meu, lá da minha área. Eu sempre dou, não fico muito com as camisas, não. Mas eu gosto de ter sempre a camisa de um time do clube que eu joguei contra, né? Para quando meu filho crescer, eu poder mostrar para ele que papai jogou e tal. Aí a do Arrasca eu vou ficar para mim. Eu não tinha nenhuma do Flamengo, aí vai ficar para mim. A Arrasca joga muita bola, está numa grande fase Bom, atualmente o Arrascaeta, foi muito bem no excelente Cruzeiro. jogador. Eu me lembro dele ainda no Defensor, lá no Uruguai, uma campanha do Defensor, que é um time bem pequeno do Uruguai, chegou até as semifinais da Libertadores. É um cara com uma trajetória muito boa no futebol, uma trajetória muito boa no futebol brasileiro, sobretudo. A gente está falando de coisas boas, coisas amenas aqui, agora eu vou mudar um pouquinho o tom para saber daquele princípio de confusão que aconteceu entre vocês, jogadores do Volta Redonda, entre alguns jogadores do Flamengo. O Aleph Manga ficou bravo toda a vida, acho que foi com o René, o Gabigol chegou a entrar no meio daquela discussão. Queria ouvir você, Luiz Paulo, o que aconteceu naquele momento, se isso pode, de repente, colocar uma pimenta a mais nesse próximo encontro entre as equipes. Não, eu acredito que foi discussão de jogo ali na hora, no calor da emoção, no jogo ali. Eu até tava, foi até comigo também, porque numa jogada a gente quis bater rápido e o gandula dele seguraram um pouco a bola, a gente pediu a bola. Aí o Gabriel veio defendendo o Gandula. Acho que foi do momento, não tem problema nenhum. Depois todo mundo conversou, ficou tudo bem. Acho que só foi o momento ali de bastante vontade das duas equipes, vontade de vencer, que a gente tem, o Flamengo também tem. Ficou tudo tranquilo depois. Mas, de novo, abusando da sua sinceridade, Luiz Paulo, não fica nenhuma rusguinha assim, numa dividida, num encontrão, no próximo sábado, não vai ter uma lembrança daquela discussão? Não fica nenhuma mágoa, nenhuma rusga, não. Aquilo ali foi o momento do jogo, que sempre tem, independente do clube. Os dois times estão com muita vontade de vencer, sabe? Então, às vezes acontece, a gente extrapola um pouco, o nível de nervosismo tá alto e acaba tendo uma pequena discussão, mas que já foi resolvido lá mesmo. Hoje já treinou ou vai treinar ainda? Já treinamos uma parte da manhã já. E como é que tá o grupo? Todo mundo já conseguindo descansar para sábado? Vai chegar na plenitude da forma física? Você falou aí da correria dos últimos dias, agenda Sim. atribulada. Não, então, temos uma semana cheia pela frente, né? Treinando todo dia, descansando bastante, alimentando bem, e a gente vai chegar muito bem no sábado para esse jogo tão importante que é para o clube. Sem saber direito que time que o Rogério Ceni vai escalar do outro lado. É uma coisa que o Neto tem trabalhado com vocês, o técnico Neto Colucci fala, se entrar tal jogador, muda tal característica, o que ele tem imaginado nesse sentido?
Sim, nós os jogadores, a comissão, a gente está se preparando para pegar qualquer tipo de obstáculo que vem pela frente. Qualquer jogador que vier, a gente está se preparando bem para isso. Sabemos que o elenco do Flamengo é muito forte, né? Então a gente está se preparando muito, bastante mesmo, na parte física, na parte tática, na parte técnica, para que a gente possa fazer um bom jogo no sábado. Para a gente encerrar, Luiz Paulo, um último recado sobre o que o torcedor pode esperar desse confronto entre Volta Redonda e Flamengo, sábado às 9 da noite, no Raulino de Oliveira, que a gente pode esperar especificamente do lado do Volta Redonda, um jogo para endurecer para o gigante Flamengo, um jogo, de repente, para buscar uma classificação que seria histórica para o Volta Redonda às finais do Campeonato Carioca. Com certeza. Pode esperar um jogo muito aguerrido. Vamos brigar por cada dividida, vamos brigar por cada pedaço do campo, cada faixa, porque a gente tem condições de classificar, sabemos do potencial da nossa equipe, a gente vem fazendo um campeonato muito bom. Não queremos parar por aqui. Respeitando o Flamengo, respeitando o adversário, mas vamos fazer um jogo muito duro e tentar a classificação. Boa, boa. Obrigado, Luiz Paulo. Boa sorte ao Volta Redonda, portanto, aí nessa reta final do Campeonato Carioca. E boa sorte para você também na sua trajetória no futebol. Valeu, Luiz Paulo. Valeu, André. Um abraço, obrigado pela entrevista. Um abraço aí a todos e bom trabalho para vocês. Até a próxima. Valeu, tá aí, portanto, o Luiz Paulo, lateral esquerdo do Volta Redonda, adversário do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca de 2021. Cariocão 21, um novo estadual, o charme de sempre.